Será que há alguma maneira de um usuário das sombras conseguir domar o Mahoraga? Como nós vimos em Jujutsu Kaisen, nenhum usuário até hoje, tirando o Sukuna que tinha que desmantelar, além de ser um feiticeiro extremamente avançado, conseguiu domar o Mahoraga. Mas talvez tenha assim uma possibilidade que o Sukuna, inclusive, que mostrou pra gente. Aqui eu tô aqui e vamos falar um pouco sobre isso. Na batalha contra o Gojo, nós vemos Sukuna utilizando as 10 sombras de uma maneira muito diferente do que nós tínhamos visto até agora, externalizando a técnica inata da sombra sem precisar invocá-la. Dessa forma, não gastando energia amaldiçoada, precisando invocar a sombra presencialmente, mas podendo utilizar sua habilidade, deixando assim ela na sombra e podendo usar o poder dela da maneira que quisesse, mesmo já tendo outras sombras fisicamente presentes, que no caso, naquele momento, era o Mahoraga e a Gito. Ou seja, poder economizar o uso de energia amaldiçoada utilizando a técnica das sombras de maneira mais eficaz enquanto outras sombras já estão em combate. Então, talvez essa seja, ou provavelmente, um método, no caso, um método essencial para se finalizar o Mahoraga sem sem te gastar muita energia amaldiçoada e ainda tendo tempo de utilizar a expansão. Só que até agora, tudo que nós vimos, nenhum usuário das sombras provavelmente descobriu esse método de externalizar o uso das sombras. Provavelmente o primeiro que utilizou assim foi o Sukuna. Porque veja bem, imagine, tendo o domínio de todas as outras sombras tirando Mahoraga, podendo utilizar a reversão do seu circular, no caso a reversão contínua dele, ou seja, poder utilizar a habilidade de reversão natural dele sem precisar da sua própria capacidade de utilizar a reversão, mas ainda assim seria muito bom se o feiticeiro em si tivesse já uso de reversão, poder utilizar a habilidade de arrancada do touro e a força contínua dele, de quanto mais ele acelera, mais forte o impacto, as asas do Nui ou a eletricidade do Nui, juntamente com todas as outras habilidades das sombras, e poder assim economizar e ter tempo suficiente para utilizar com expansão de domínio, dificilmente o Mahoraga ia aguentar uma pressão tão grande assim de técnicas. E sabendo utilizar ainda melhor, no caso, o uso de votos vinculativos, porra, com certeza seria esse usuário das sombras seria monstruoso. Com certeza seria o auge de um usuário das sombras, que provavelmente nunca irá existir, bem difícil de existir, já que provavelmente o Gege não vai dar tanta importância assim para criar um usuário das sombras tão poderoso assim, mas ainda assim iria mostrar realmente todo o potencial que as 10 sombras é capaz, e ainda mais se o contendo Mahoraga domado utilizar das habilidades como nós vimos o Sukuna utilizando, tornaria a capacidade dela ainda maior. Agora imagine que belo, um usuário das 10 sombras utilizando de maneira eficiente cada uma das habilidades individuais das 10 sombras para conseguir domar o Mahoraga. Se provavelmente eu acho que é esse o recurso natural que a técnica ela dá para o usuário para ele conseguir domar o Mahoraga. Mas bem, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.